O que é isso, amados? Isso é o mundo dentro da igreja. Por isso o Senhor diz: você tem nome de que vive, mas está morto. Cadê a vida? Aí você vai também nas grandes catedrais protestantes da Europa. Como elas estão? Vazias. Os lugares onde antes foram lugares onde Deus visitou o seu povo, onde o Espírito Santo irrompeu grandes avivamentos. Do avivamento hoje só sobra uma placa comemorativa na parede. Aqui, domingo tal, dia tal, o Espírito Santo desceu nesse lugar e aqui houve um avivamento. E quantos tem agora? Não tem 10 pessoas. E os que estão ali são idosos. Que tal, né? Tem nome de que vive, mas está morto. Tem um grande movimento, mas cadê a vida? Não tem vida. Tem muito movimento, muita gente, mas onde está a vida? Não tem vida, amados. Tem nome de que vive, mas está morto. Agora, será que tudo se perdeu? Não, amados. Ainda naquele tempo, ainda naquele período, Deus levantou o seu povo, Deus levantou os seus que não se dobraram também diante de Baal, que não se dobraram diante daquela situação da igreja protestante. De modo que no século XVI, você tem... Quem são os vencedores em Sardes? O primeiro grupo são os anabatistas, que surgiram a partir do século XV, também século XVI, em Zurique, na Suíça, também na Holanda, na Alemanha, na Boêmia e nos Países Baixos. E alguns grandes líderes surgiram. Por que anabatistas? Antes de falar dos líderes. Anabatista quer dizer rebatizador. Ou rebatizado. Por que rebatizado? Por que anabatista? Porque esses irmãos surgiram pregando que o batismo só pode ser feito, só pode ser dado a um adulto. Alguém que compreendeu a fé. Então uma criança não pode ser batizada. Você não pode batizar não pode batizar alguém que não tenha fé, que não tenha crido em Cristo Jesus. E aí todos aqueles que criam em Cristo, eles batizavam, porque agora tinham crido. Aí os de fora falavam: esses são os anabatistas, ou rebatizadores. Então na verdade, se você foi batizado quando criança, e agora quando você se converteu a Cristo, você foi batizado, né, nas águas, você é um anabatista. Seria lá chamado de um anabatista. Eles não eram nem católicos e nem protestantes. Eles eram, sim, os herdeiros espirituais de todos aqueles movimentos anteriores lá. Porque eles tinham elementos na sua fé de todos aqueles movimentos lá antes da reforma. Eles também são chamados aqui de radicais. Você vai encontrar nos livros de história a reforma radical. E amados, vou falar para vocês, eles foram o movimento mais bíblico de toda a história até o século XVI. Movimento mais bíblico. Se você estivesse lá naqueles dias, e você conhecesse o que você conhece hoje, você estaria com eles. Você não estaria entre os valdenses, você não estaria entre os russitas, não estaria entre os irmãos unidos, você estaria entre os anabatistas. Porque eles parece que eles viviam num outro tempo, parece que eles viviam num tempo além do seu. Eles tinham uma rica herança, eles estavam apoiados naqueles grupos que antes tinham sido perseguidos por Roma. E é interessante que eles surgiram ao mesmo tempo em muitos lugares, sem um grupo ter contato com o outro. É como se assim, você descobre algo na palavra. Aí um outro irmão lá numa cidade que você não conhece, nem a cidade, nem um irmão, descobre a mesma coisa. Aí vocês se encontram e você compartilha com ele. Aí o irmão fala: mas eu também descobri isso. Como assim? Porque o mesmo Espírito estava operando as mesmas coisas.
Entende? Então falou com um grupo aqui, com outro grupo ali, e eles foram se espalhando por toda aquela região da Europa. A diferença deles para com Calvino, para com o Lutero, para com o Zwinglio, é que eles não estavam interessados em reformar a velha igreja, usando a palavra para reformar a velha igreja. Sabe o que eles pregavam? Diziam, não, essa velha igreja não tem jeito. Isso aí está condenado. Nós queremos uma igreja nova. Nós queremos uma igreja segundo o Novo Testamento. Que tal, amados? Um pensamento desse, né? Não vamos apenas, não queremos reformar a velha igreja, não. Vamos buscar uma igreja nova aqui, ó. Nova entre aspas, né? Mas uma igreja bíblica. É isso o que nós queremos. E aí eles fizeram o seguinte, eles disseram, as nossas raízes estão aqui, ó, no livro de Atos. É para cá que nós queremos voltar. Então nós não estamos interessados em tradição, nós não estamos interessados nos concílios, no que pensaram os teólogos, não, nós queremos voltar para o que dizem as Escrituras. Você sabe que os anabatistas são um grupo assim quase desconhecido. E desconhecido porque a maioria dos seus escritos desapareceram. E desapareceram porque foram queimados em praça pública. Junto com eles. Então, quando queimaram os anabatistas, traziam os livros deles e queimavam junto. Aliás, os livros era para acender o fogo, né? Então, muitos de seus escritos desapareceram. No que eles eram diferentes? Dos católicos, dos luteranos, dos calvinistas, dos outros reformadores. No que eles eram diferentes? Primeiro, essa questão do batismo. Em segundo lugar, eles pregavam o novo nascimento. Uma experiência genuína de conversão. Pregavam o senhorio de Cristo. No século XX, o irmão Jorge Mitian escreveu o livro Jesus Cristo é o Senhor, né? No século XVI, os anabatistas já pregavam sobre o senhorio de Cristo. Que você tem que seguir Jesus, não assim, no domingo. Ele tem que ser o Senhor da tua vida de segunda a segunda, de domingo a domingo. Pregavam o discipulado cristão. Mas não discipulado esse esquema de você estar ligado a quem? A quem está ligado? Quem você cuida? Não isso. Eles pregavam assim, ó, discipulado desse jeito, assim, ó. Você tem que seguir Jesus como um discípulo. E não como usando nossa linguagem de hoje, tá? E não como um membro de igreja. Você tem que seguir a Jesus como um verdadeiro discípulo. Como foram Pedro, João, Tiago. Assim ele falou, você obedece. Você tem que ter uma vida com ele, diariamente, aprendendo com ele, sobre como se comportar, como cuidar da tua vida, como cuidar da tua casa. E também, amados, queriam uma igreja não clerical. Isto é, queriam uma igreja que não tivesse esses figurões. Pregaram ainda a não violência. Eram pacifistas. Então, não pegavam em armas, se recusavam a pegar em armas. E, amados, isso num período em que a vida do homem valia nada. As pessoas não... A vida humana não tinha valor algum naquele período. Então, você pegar em armas era uma questão de sobrevivência. Você ter uma arma em casa era uma questão de sobrevivência. Pois eles pregaram que pregaram a não violência, que você deveria fazer aquilo que Jesus falou. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele. Ora por ele, abençoa ele. E você sabe que eles, seguindo a Cristo desse modo, foram fiéis discípulos do Senhor, nisso especialmente. Amados, eles foram dizimados. Junto com a não violência, eles ensinaram a não resistência. Baseado no quê? No que Jesus disse. Se alguém te pedir a túnica, entrega para ele a capa.
Então, se o sujeito vem e pela força quer te tirar algo, dê não apenas aquilo que ele te pediu, dê outra coisa também. Não resista. Então eles se entregavam completamente à soberania de Deus. Tanto que um dos seus pregadores, chamado Menno Simons, uma espécie de apóstolo anabatista, que viajava de cidade em cidade, por toda parte, ensinando, encorajando, fortalecendo aqueles irmãos a prosseguirem na fé, mesmo diante da perseguição, ele dizia assim: olha, irmãos, não temais perder a vossa lã. Porque ele dizia, nós somos como ovelhas. Então não temais perder a vossa lã. Porque a todos os seus perseguidores, a primeira coisa que tiravam deles eram os seus bens, depois tiravam a vida. E às vezes só tiravam os bens, deixavam a vida. Então ele dizia assim, ele encorajava os irmãos dizendo assim: não temais que vos tirem a vossa lã. Ano que vem ela terá crescido de novo. Ou seja, Deus vai dar de novo o que vocês perderem. Então não se apeguem a nada. Se alguém quiser tirar, deixa que leve. Porque ano que vem Deus dá de novo. Deus nos dará de novo. E assim, esses anabatistas andaram de lugar para lugar, sempre peregrinos. Porque onde eles se estabeleciam, eram camponeses, começavam a produzir, vinham seus inimigos e tomavam suas terras. E eles precisavam sair sem nada. E com toda a coragem saíam sem nada. Amados, esse grupo, estranhamente, despertou a ira dos católicos, despertou a ira de Lutero, de Calvino e de Zwinglio. Aqueles 3 reformadores, que eu mostrei a foto deles ali antes. Mas eles perseguiram tantos anabatistas. Amados, olha, tanto que tem umas imagens, mostra ali, Márcio, aqui os primeiros líderes anabatistas, a próxima imagem, esse é Menno Simons, um dos grandes líderes. Ali você tem um exemplo de reunião anabatista, né, uma gravura da época, pode ir em frente. Aqui um martírio, eles eram amarrados e jogados nos rios, com uma pedra amarrada junto, né, na pessoa. Pode ir em frente. Aqui, queimados na fogueira. Esse é o martírio de uma irmã chamada Maria van Beckum, ela é uma holandesa, né, também sendo queimada. Essa foto aí, essa foto é muito famosa, essa gravura. Esse que está na água afundando, né, é um perseguidor. E o que está ali pronto para estender a mão é um anabatista. E o anabatista estava fugindo do perseguidor. E aí o anabatista atravessou, o rio ele conseguiu passar, o rio estava congelado, ele conseguiu passar, e o perseguidor afundou. O gelo quebrou e ele afundou. O anabatista voltou e deu as mãos para ele e tirou ele do rio, do seu inimigo. Essa imagem é muito famosa, mostrando a não resistência, a não violência. O não retribuir o mal com o mal. Pode ir em frente. Essa aqui é a torre de uma catedral em Münster, na Alemanha. Catedral de São Lamberto. Você pode ver ali que tem umas gaiolas amarradas na torre da catedral. Ali foram presos anabatistas. E foram deixados ali secando no tempo. Então as gaiolas não foram retiradas, estão lá até hoje. Um dia, se for para lá, você vai conhecer essa catedral, aí você vai ver as gaiolas penduradas lá na torre da catedral. Então, foram duramente perseguidos. Tem uma imagem que eu não consegui achar. É uma gravura da época, tipo uma charge assim. Então, na charge tem o seguinte: está sentado ao redor de uma mesa Lutero, Calvino e Zwinglio, tratando da reforma da igreja, como reformar a igreja. E aí ao redor deles, os 3 estão sentados na mesa, e ao redor deles está o Papa, o diabo e um anabatista. Os 3 estavam no mesmo nível, atrapalhando a reforma.